Eu vou chamar o quadro de saúde, o nosso quadro de saúde e beleza, e volto com mais recadinhos para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a saúde mental das crianças em tempos de pandemia. Você que é papai, mamãe ou responsável por alguma criança, preste bastante atenção na entrevista que fizemos com a psicóloga Mariana Bucchi. A pauta agora é saúde mental. Como está a saúde mental das crianças nesse momento de pandemia? Lembrando que estamos há mais de um ano na pandemia e as crianças estão em casa fazendo absolutamente tudo, inclusive estudando. E quem vai esclarecer algumas questões para a gente é a Mariana Bucchi, que é psicóloga. Mariana, seja bem-vinda aqui à TV Minas Brasil. Obrigada, Thalita. Eu que agradeço o convite, por estar falando de um tema tão importante nesse momento que estamos vivendo, esse isolamento social que nos gera tanta ansiedade, tanta angústia, tanta insegurança, Eu que agradeço por estar proporcionando esse momento de fala para mim. Mariana, e o número de atendimentos a crianças nesse momento de pandemia aumentou? Com certeza, aumentou consideravelmente. Porque, assim, cada vez mais os pais vêm buscando o auxílio de nós profissionais de saúde mental para trabalhar esses problemas psicológicos, emocionais e comportamentais que vêm surgindo nas crianças, Alguns intensificaram com o isolamento social, outros começaram a manifestar agora, nesse período de quarentena. E quais são as maiores queixas dos pais em relação às crianças? Com certeza, a ansiedade é uma das maiores demandas que chega para mim no consultório e ela vai manifestando de várias formas pelo corpo, Então, tem sintomas físicos, psicológicos, a inquietação da criança, a demanda, de dependência dos pais constantemente, insônia, desatenção, são dos sintomas, e das maiores queixas que vem apresentando de problema mental nessas crianças durante esse período, de isolamento. Então, são pistas que a criança vai dando que ela está buscando uma maior segurança, um acolhimento, que só os adultos em sua volta que vai poder proporcionar isso para elas, Isso tudo também é resultado desse isolamento das crianças. Isso, porque assim, as crianças, elas tinham uma rotina definida, Não que hoje elas não tenham, só que antes elas tinham um gasto de energia, elas iam para a escola para socializar, para desenvolver a parte da aprendizagem, cognição. Então, elas tinham o contato com o outro, a socialização, E agora isso foi reprimido, foi bloqueado, Então, a criança, ela começou a surgir de vários sinais e sintomas manifestados pela quarentena por ficar só em casa, Por não ter como gastar essa energia. Mariana, sobre transtornos mentais, as crianças podem sofrer transtornos mentais durante essa pandemia? Sim, os pais, eles têm que ficar atentos, a esses sinais e a esses sintomas, porque durante o período de desenvolvimento infantil, durante esse período de isolamento, acaba surgindo alguns sinais e sintomas que prejudicam a saúde mental, das crianças. Então, se não tratados agora, durante a infância, pode acarretar prejuízos durante depois na idade adulta. Como os pais podem identificar sinais, que têm relação com esses transtornos e saber, por exemplo, que agora é a hora de procurar um profissional? Quando a criança começa a ter esses comportamentos, essas questões de desequilíbrio emocionais que estão interferindo na rotina dela. Então, ela começa a ter baixo rendimento escolar, a criança apresenta crise de choro constantemente, ela regride o seu desenvolvimento, ou seja, aquela criança que já estava dormindo no seu quarto sozinha, ela começa a procurar a cama dos pais. Aquela criança começa a roer unhas, ela começa a querer voltar a usar chupeta. Então, começa a ter uma regressão de comportamento, de desenvolvimento. Então, os pais têm que ficar atentos, Quando eles não conseguem mais controlar esses sintomas e esses sinais. Acaba que
a saúde da criança, quando ela já estiver prejudicada, o corpo começa a falar, né, pela criança. Então, são sintomas físicos, são sintomas psicológicos. E aí é a hora de buscar uma ajuda de nós, profissionais. Eu como psicóloga, a gente ensina técnicas e consegue auxiliar até esses pais manejar esses sintomas indesejáveis. E qual a dica para os pais, Mariana, nesse momento, tratando de uma forma geral, para os pais que estão com crianças em casa que têm esse tipo de preocupação, que percebe de repente que o filho está mudando um pouquinho o comportamento? Pais, mantenha a calma, sempre tenha um diálogo honesto, um acolhimento com seus filhos, fique atento a esses sinais, a esses sintomas que antes a criança não manifestava, né? Então, agressividade, insônia, inquietação. Sempre esse diálogo seja de uma forma que essa criança compreenda, de acordo com a faixa etária dela, né? Use materiais lúdicos para que ela possa estimular os seus sentimentos, as suas angústias, as suas emoções. Assista filmes com eles, por exemplo, Divertidamente, né? É um filme que trabalha as 5 principais emoções que a criança e nós sentimos. Então, aproveite esse momento lúdico para estimular com que a sua criança fale, que ela consiga expressar o que ela está sentindo. Mantenha a rotina, porque a criança ela precisa de uma rotina definida para que ela tenha previsibilidade e segurança no seu dia a dia. Explique sempre para ela que ela não está de férias, que infelizmente a gente só mudou o contexto que a gente vai fazer os afazeres do dia a dia, né? Então, assim, sempre acolhendo, sempre conversando e proporcionando momentos de interação social. Como? Através de uma videochamada com os colegas de classe, com a família que está distante, com os amigos mesmo. E estimulando a criança a gastar essa energia, né? Essa energia que está ficando acumulada com exercício físico, com brincadeiras. Aproveite esse momento. Proporcione a seu filho um momento familiar de descontração, de acolhimento e de segurança para ele. Muito obrigada, Mariana, pelas dicas. Agradeço por essa entrevista em nome da TV Minas Brasil. Foi uma entrevista muito rica, né? E agora nós vamos retornar, então, ao estúdio. Olha, orientações importantes que a psicóloga Mariana repassou aí pra gente, né? Agradeço aí a participação dela aqui na TV Minas Brasil. Realmente os filhos precisam receber muita atenção e nós precisamos lembrá-los que a vida continua normal, né? Muitos filhos, às vezes, a gente pede alguma coisa, mãe, eu tô na quarentena, nós estamos na pandemia. Eles precisam entender que a quarentena, a pandemia não significa que estão de férias, né? Então, dicas muito importantes, orientações fundamentais que a gente precisa realmente ficar atentos e cuidar realmente da relação com os nossos filhos. Muito obrigada, doutora Mariana Buch, aí, pela participação aqui conosco.